Olá, turmitas. Vamos falar de energia, ATP. ATP é trifosfato de adenosina. Esse aqui é um trifosfato de adenosina. Esse aqui é uma base nitrogenada, que é adenina no caso. Esse aqui é um açúcar, um ribose. E esse aqui são 3 fosfatos. Por isso que chama trifosfato de adenosina. Tem outros trifosfatos de guanina, por exemplo, e tal, mas o ATP é absurdamente mais comum no corpo do que os outros. Aqui um outro jeito de ver o trifosfato de adenosina. Você tem a adenina aqui, o ribose está aqui, e aqui são os 3 fosfatos. 1, 2 e 3. Ok, como o corpo cria energia? Isso que a gente vai falar, né? O corpo quer ATP, ele quer formar essa molécula aqui. Porque dessa molécula aqui, essa ligação aqui entre o terceiro e o segundo fosfato contém um monte de energia que o corpo consegue usar para um monte de coisas. Divisão celular, para neurônio funcionar, para contrair o músculo, etc. Ou para bombear alguma molécula para fora ou dentro de uma célula, por exemplo. Ele tem uma ligação química de alta energia entre o segundo e o terceiro fosfato. É esse que a gente mostra aqui. Quando essa ligação desmonta, libera-se uma carga de energia. Então, você usa essa energia desmontando esse trifosfato em um difosfato. Você separa esse do resto e ganha uma carga energética. E com essa energia você faz tudo acontecer no corpo. Então a ideia é que o corpo quer esse trifosfato de adenosina. Então ele tem que montar isso aqui, tá? Mas para entender melhor, vamos começar com fotossíntese. Então, assim, facilitando, você tem a luz do sol, que bombardeia a Terra todo dia, né? Luz é um tipo de energia. A planta capta essa energia. E se ele tem acesso de dióxido de carbono e água, ele vai montar açúcar. Ele também monta oxigênio, que a gente respira, que é absurdamente importante, obviamente, mas ele também monta açúcar. E o açúcar, na verdade, as ligações atômicas do açúcar vêm da luz do sol. Para ele montar o açúcar, ele precisa de uma fonte de energia que vem do sol. Quando a gente depois come o açúcar, o nosso corpo desmonta ele e ganha a energia que veio do sol. Então, você come alguma coisa, uma planta, ou até um bicho, de alguma forma, essa energia vem da luz do sol. Porque você come carne, o boi, ele comeu uma planta, que por sua vez recebeu luz do sol. Então, independente do que você come de energia, de alguma forma vem do sol. Então, a planta absorve dióxido de carbono e água, e com a ajuda da luz solar cria oxigênio e glicose. Você vê que a glicose tem C6H12O6, né? Tem 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de hidrogênio e 6 de oxigênio. Então, a planta capta luz solar, dióxido de carbono e água e consegue criar carboidratos. Ele faz açúcar, que fica na fruta em geral. Então, para isso, ela precisa juntar átomos, como se fosse um Lego. Então, ele pega esses átomos aqui e faz uma coisa mais complexa, que é a glicose, no caso. Ele faz coisa muito mais complexa do que isso, inclusive. Mas para isso, ele precisa de algum tipo de fonte de energia, que no caso é o sol. A planta transfere a energia do sol para as ligações químicas do carboidrato. E essas ligações energéticas, por sua vez, que está do alimento, que o nosso corpo depois aproveita. Tá? Então, basicamente, a planta recebeu a luz do sol e agora a gente está comendo a luz do sol. Ok, acelerando a química, tem uma coisa que se chama enzimas. Enzimas são proteínas que aceleram processos químicos. Observe as imagens e perceba que as enzimas desmontam e montam os substratos. Aqui ele desmonta, né? E aqui ele monta. Então, aqui o substrato, que são, vamos supor que são 2 átomos com uma ligação, encaixa aqui na enzima, a enzima vai desmontar essa ligação química. E o produto é 2 átomos separados. Aqui é o contrário, você tem 2 átomos separados que encaixam na enzima e a enzima junta em um produto. Então, na imagem superior, os 2 substratos são unidos por uma ligação química e a enzima separa os 2. A gente já viu. Poderia representar o nosso intestino quebrando um carboidrato em pedaços menores. Isso é uma hidrólise utilizando água. Ele vai utilizar água aqui em geral para quebrar essas ligações químicas.
Isso chama hidrólise. A imagem inferior poderia ser a fotossíntese de uma planta. Ele pega os substratos e monta uma molécula maior. Isso é uma condensação, libera água. Então aqui nesse processo aqui, libera água. Então na condensação você ganha uma molécula de água. E no hidrólise você tem que gastar uma água para separar eles. Então você tem o hidrólise, quando então desmonta um substrato, e você tem uma condensação, quando você tem dois substratos e juntam eles em um produto. E então isso aqui seria o carboidrato. Você come e você desmonta ele, né, em pedaços menores. E aqui seria a planta, então, talvez montando um glicose, né, que ele usa átomos para isso e junta eles numa molécula maior. Por exemplo, aqui uma quebra de uma molécula de maltose. Se a gente pensa, né, maltose são duas glicoses, na verdade, né? Tem uma molécula aqui e uma molécula aqui de glicose. E a enzima separa eles em glicose e glicose. É isso que acontece no nosso intestino. O nosso intestino quebra a maltose em duas moléculas de glicose. Então, uma maltose, lembra que precisava água, vai virar duas glicoses. E a gente então está retirando a energia do sol que a planta ingeriu na ligação química entre as duas glicoses dentro da maltose. A planta montou a maltose, fez essa ligação química com a energia do sol. Agora nosso corpo quebra essa ligação e a gente ganha essa energia, que na verdade vem do sol. Mas essa energia é liberada em forma de calor, em boa parte. E aí é o seguinte, o corpo, claro, precisa estar quente, precisa calor, mas ele também precisa energia química, que é para fazer as funções do corpo, o músculo contrair, para você fazer um estímulo do neurônio, para bombear produtos através de uma membrana e assim por diante. Para isso precisa outro tipo de energia. Para isso você precisa aquele ATP. Então o corpo não quer só o calor, ele também quer montar aquele ATP. E agora está de volta aqui no nosso trifosfato de adenosina. Ele quer montar isso. Você se lembra desse treco, o trifosfato de adenosina, né? A energia que está dentro da glicose vai ser retirada e depois transformada em ATP. Então não adianta, se a gente volta aqui, não adianta ter glicose. Glicose é cheia de energia na glicose, mas não dá para aproveitar para o corpo. Ele tem que quebrar essa glicose agora, desmontar ela e depois montar esse trem aqui, certo? A ligação química, a linha vermelha que a gente falou, contém muita energia. E quando é quebrada, ela libera essa energia, tá? A energia do sol que a planta captou vai ser colocado dentro da ligação química que aparece em vermelho na imagem do lado. A gente já falou tudo isso aqui. Aquela energia do sol que a planta captou, bom, basicamente está aqui agora. E a gente quer essa ligação aqui. Então, o que é nossa energia dos macronutrientes? Tem 3 macronutrientes, tem proteína, isso aqui vocês já conhecem, tem gordura e carboidrato. Obviamente, aqui, por exemplo, dentro de um salmão, aqui tem gordura, mas tem proteína também, né? É uma mistura, mas o teor é alto aqui nesses produtos. Proteína aqui de gordura, aqui de carboidrato. Proteína é feita de uma coisa chamada aminoácidos. Gordura tem vários tipos, mas a maior parte é triglicérides. Você fez um hemograma, você vê que às vezes aparece lá quanto triglicérides está no sangue e tal. Ele é feito de glicerol e ácidos graxos. Tá? Normalmente um glicerol com 3 ácidos graxos. E o carboidrato na base é glicose. Tem outros, tem sucrose, tem outras coisas. Mas o corpo vai utilizar mais glicose. Basicamente você pode pensar que o carboidrato que você come vai ser transformado em glicose de alguma forma. Esse é 10 a 35%, 20 a 35%, 45 a 65% aqui embaixo. Essa é a recomendação diária de ingerir proteína, gordura, carboidrato. Então você vê que o carboidrato, normalmente você vai comer um pouco mais de carboidrato bom, obviamente, né? Fibras e frutas, etc. Para obter a energia, né? Menos gordura e um pouco menos ainda de proteína. Isso é uma recomendação. Essa aqui é do Understanding Nutrition, que eu utilizo para isso. E essa referência vai ter na descrição aqui do vídeo. Ok, agora vai começar a complicar um pouquinho. Mas lembra que tem aminoácidos, gordura é feito de glicerol, ácidos graxos e o carboidrato e glicose. Essa linha superior, aminoácidos, glicerol e glicose, além de alguns aminoácidos, mas praticamente todos, ele consegue entrar numa coisa que chama glicólise, para desmontar eles em menores pedaços para roubar essa energia que está lá.
Os ácidos graxos não fazem isso. Eles entram diretamente numa coisa chamada acetilcoenzima A, que vai fazer o quê? Vai gerar energia também. Mas uma coisa importante disso aqui é que todos esses aqui no final, aminoácido, glicerol, glicose, ácido graxo, todos eles conseguem se transformar naquele acetilcoenzima A. Quando vira acetilcoenzima A, não tem volta por aí. A acetilcoenzima A depois consegue ser transformado em gordura, mas não consegue voltar a ser algum tipo de glicose, um glicerol ou aminoácido. Então todos esses aqui conseguem virar gordura no final do processo, o seu corpo quer. Mas só a glicose, glicerol, aminoácido, mas não os ácidos graxos conseguem gerar glicose de alguma forma. E glicose é o seguinte: células vermelhas de sangue e os seus neurônios precisam de glicose para funcionar. Então não adianta ir pegar ácidos graxos para eles, vamos dizer gordura. Então você precisa um teor de glicose no sangue. Não adianta ter zero glicose ou um monte de ácidos graxos, mesmo que os dois são energéticos. Tá? Então também não adianta o corpo gastar todos os aminoácidos glicerol e glicose para formar ácidos graxos, porque depois não tem volta. Então o excesso de energia que você tem vai virar ácido graxo, vai virar gordura. Mas virou gordura, não consegue de novo voltar para ser carboidrato. Não é assim que funciona. Todos eles criam gordura, mas não é todos eles que criam glicose, porque o ácido graxo não cria glicose. Então virou ácido graxo, não vai voltar a ser glicose de novo. Então o que acontece? Aminoácidos boa parte, glicerol, que é uma parte do triglicérides, né? Triglicérides do glicerol, e a glicose vai entrar numa coisa dentro do citosol da célula que chama glicólise. Além disso, que eu esqueci de falar, tem álcool também, né? O álcool que você toma, cerveja, também, o álcool é um tipo de energia também. Mas a gente não vai contar com eles, porque ele é muito nocivo para o corpo. Então não é um nutriente muito interessante para o corpo. Ele mais atrapalha o metabolismo e cria sérios problemas, né? Não vou entrar em detalhes, mas em geral, embora seja o álcool, que é uma fermentação, não é considerado um nutriente muito interessante para o corpo. Pelo contrário, ele é muito nocivo. Então, esse glicerol, os aminoácidos e o glicose que a gente come vai entrar numa coisa que chama glicólise. Tá? E é um pouco difícil entender essas coisas, mas para glicose, essa aqui é escrito em inglês, tá? Mas para glicose virar piruvato, que é o primeiro passo, você precisa injetar 2 ATP aqui. Você gasta 2 ATP, mas no final do processo você vai ganhar 2 ATP e mais 2 ATP. Então o soma disso aqui é que você ganha 2 ATP. Lembra aquele ATP que o corpo quer? Então a própria glicólise, quando essas moléculas passam aqui pela glicólise, você tem um ganho de 2 ATP. Ao mesmo tempo, queria ser uma coisa que chama NADH aqui. Aqui em inglês se chama NADPH, mas ok, NADH. E NADH é um pouco complicado. E ele vai num lugar depois que chama fosforilização oxidativa no final do processo. E ele carrega, ele é energético. Então, de cada NADH, depois vai criar-se ATP. É um processo meio complicado isso aqui. Mas no glicólise, você vai gastar 2 ATP para iniciar o processo, mas depois ganha 4 ATP. Então, em soma é que se ganha 2 ATP. Maravilha. Então, só quebrando isso aqui, primeiro passo, você tem um ganho de 2 ATP. Além disso, se ganha 2 NADH. E o NADH depois, 2 NADH vai valer por 5 ATPs no final do processo. Os 2 NADH aqui vai valer alguns ATP. E é um pouco difícil explicar quanto, porque glicólise é um pouco diferente aqui do que dentro depois da mitocôndria. Eu vou explicar isso talvez depois. Tá? E agora a glicose chama piruvato. Ou esses aqui agora, né? Agora é piruvato que chama. Piruvato é meia glicose, mais ou menos. Dividiu ele no meio, teve esse ganho. Agora o piruvato, ele depende agora se tem oxigênio ou não. Se tem oxigênio, ele vai entrar na mitocôndria. Se não tem oxigênio, ele vai fermentar. Oxigênio ou sem oxigênio. Vamos lá. O corpo não quer exatamente o calor, a gente já falou. Ele quer energia química para poder utilizar para atividades celulares.
A célula muscular tem duas formas de fazer isso, vamos ver. Processo anaeróbio. Ok, a glicose se quebra em 2 piruvatos e depois em lactato, se não tiver oxigênio suficiente. Então, sem oxigênio, não tem oxigênio suficiente, ele vai virar lactato, ele fermenta. Tá? Na verdade, o hidrogênio volta para o piruvato e vai virar um lactato, que é um tipo de fermentação. E nesse processo a energia sai mais rápido, que é rapidinho, né? Boom, pronto, mas libera pouca energia e o processo aceia do músculo. Quando o teor de lactato aumenta, o músculo para de funcionar momentaneamente. E aí você tem aquela coisa, você vai lá na academia levantando peso e tal, faz aquela força e começa a doer o músculo, ai, tá ficando dolorido e tal, você não aguenta mais. Isso seria o processo anaeróbio. Ele é rápido, libera energia, pouca energia, mas é rápido. Mas não tem oxigênio suficiente. Ou não tem tempo suficiente para outro processo funcionar. Tá? Então vamos ver. Você tem oxigênio, então. Processo aeróbio. Pensa, anaeróbio é sem o ar, né? Anaeróbio, sem o ar. Processo aeróbio com ar. A molécula de glicose vira 2 piruvatos. Lembra que a gente viu outra imagem? O glicose virou 2 piruvatos. Duas metades de uma glicose, mais ou menos. Se tiver oxigênio suficiente, o piruvato entra na mitocôndria. Agora ele vai entrar naquela organela mitocôndria que a gente falou de outra aula. E lá na mitocôndria vai começar a magia que vocês vão ver. A energia demora um pouco mais para ficar pronta, mas a quebra é muito eficaz e libera 10 vezes mais energia que o processo anaeróbio. Então, anaeróbio o corpo utiliza quando não tem oxigênio suficiente ou não dá tempo para processar ele aerobiamente. Então funciona. Só que só por um período de tempo, porque depois o músculo para de funcionar momentaneamente porque azeda muito. O processo aeróbio, por outro lado, ele libera muita mais energia e não azeda o músculo, tá? Aí o corpo precisa utilizar aquela mitocôndria. E aqui é a mitocôndria. E a mitocôndria tem duas membranas, lembra isso? Tem uma membrana aqui fora e uma aqui dentro. Tem duas membranas de fosfolipídios aqui. E esse espaço aqui entre as duas membranas é super importante. É aqui que o corpo, no final do processo, vai gerar um gradiente de hidrogênio, que por sua vez faz a montagem do ATP no final. É bem complicado, mas os caras que descobriram esse processo ganharam o prêmio Nobel também, então não é muito fácil. Então, voltando aqui, processo anaeróbio, falta oxigênio. Não vai entrar na mitocôndria. Só vai ficar nessa glicólise que a gente falou. Vai quebrando lá a glicose, o aminoácido, que seja que for, ele vai quebrando ele em piruvato. E vai ter um ganho de energia pouco, vai fermentar. Tem oxigênio, tem que ter oxigênio, porque tem uma coisa que chama receptor de elétron, que vocês vão entender. Precisa ter oxigênio. Aí o piruvato consegue entrar na mitocôndria. E aí é mágica, ele vai começar a produzir um monte de energia, que é o processo aeróbio. Então, assim, do dia a dia se usa mais o processo aeróbio, obviamente, né? E o processo anaeróbio, mais quando você faz uma atividade física bem forte, que você precisa de energia meio rapidinho, assim. O terror dos alunos na faculdade. Então, vamos lá. É o ciclo de Krebs, ciclo do ácido cítrico. Você tem a célula aqui, você tem a mitocôndria. Lembra que o glicólise acontece aqui no citosol. Se tem oxigênio suficiente, aquele piruvato vai entrar na mitocôndria. Mas ele não entra exatamente na mitocôndria, ele vai perder um dióxido de carbono, vai virar uma acetila, vai se juntar com coenzima A e vai formar acetilcoenzima A. É complicado pra caramba, mas é mais para entender que a acetilcoenzima A é o que vai entrar nesse ciclo. Lembra que a gordura que a gente falou lá em cima, ele não passa pela aquele glicólise que a gente falou, ele entra direto na acetilcoenzima A dentro do ciclo de Krebs. Então ele ultrapassa aquela glicólise que a gente falou. E virou acetilcoenzima A, não tem volta. Não consegue voltar para piruvato, voltar para glicose. Aí é um caminho só. Virou acetilcoenzima A, vai entrar aqui no ciclo. Ou vai formar gordura dele. Acetilcoenzima A entra aqui, ele vai perdendo aqui dióxido de carbono, vai tirando ele da molécula do acetilcoenzima A, ele vai perdendo hidrogênio e assim por diante.
Mas quando ele perde isso aqui, sempre tem um ganho energético. Então, quando ele perde aqui o dióxido de carbono, o hidrogênio, essa acetilcoenzima A, cria-se NADH, FADH2 e ATP. ATP, vocês sabem já que o ATP é o que o corpo quer. Então, virou ATP, beleza. Lembra lá na glicólise, também produziu esse NADH. E esse NADH que vai depois lá no fosforilação oxidativa no final do processo e vai gerar ATP. Então, NADH por si só não faz grande coisa. O que o corpo quer é ATP. Mas esse NADH, depois vocês vão entender que vai formar ATP. Mesma coisa com FADH2 aqui. Então, você vê que criou ATP e você já tinha um ganho da ATP do glicólise, lembra? Esse glicólise só se for então glicose, né, que passou, porque a gordura, como ele entra direto no acetilcoenzima A, não vai ter esse ganho do ATP do glicólise. Então, esse é o terror dos alunos na faculdade, a gente costuma brincar, porque é temido, né, porque é difícil esse ciclo de Krebs, e normalmente medicina, fisioterapia, nutrição, educação física e muitos outros têm que decorar o ciclo de Krebs, e aí os alunos piram um pouco. No processo aeróbio, o piruvato entra na mitocôndria como acetilcoenzima A. A gente já falou disso. Só consegue entrar se tiver oxigênio suficiente. No caso de falta de oxigênio, a glicose vira lactato. Na verdade, o piruvato vai virar lactato no processo anaeróbio que a gente já viu e nem entra na mitocôndria. De novo, a gordura não tem outra opção. Os ácidos graxos têm que entrar no ciclo de Krebs, então tem que ter oxigênio para ele funcionar. Ele não consegue passar pela fermentação do glicólise. Ácidos graxos, derivado da gordura, também entram na mitocôndria como acetilcoenzima A, a gente já falou. E dentro da mitocôndria, o piruvato passa por vários estágios com a finalidade de retirar dióxido de carbono e hidrogênio. O que vocês estão vendo aqui? Ele tira dióxido de carbono e hidrogênio. Ele vai roubando a energia que está nessas ligações químicas que a gente falou. Por que ele faz isso aqui em vários passos? Porque ele quer energia química. Se ele fizesse ele muito rápido, muita mais energia ia se perder em calor. Mas como ele vai devagarzinho, desmontando pedaço por pedaço, ele vai conseguir aproveitar melhor o resultado final. Ele vai ganhar mais ATP, senão ia perder muito. Ele ia perder muita energia em calor. Ok, o que a célula ganha com isso? ATP, NADH e FADH2. Já falou. Ok, aqui é o processo completo e agora talvez vocês entendam aqui por que isso assusta os alunos. É bastante complicado, você tem que estudar bastante química para entender isso aqui. Tem explicações bem mais completas do que essa aqui que eu vou fazer, mas a glicólise aqui lembra que ele criou piruvato. Na hora que criar piruvato ganha-se ATP e NADH. O piruvato depois vai perder um dióxido de carbono. Isso vai formar um grupo acetila, que se junta com coenzima A e verá acetilcoenzima A, que entra aqui no ciclo de Krebs. E aqui vai acontecendo um monte de coisas, vai entrar água, vai sair água, vai perder hidrogênio, vai perder dióxido de carbono. E quando ele vai desmontando isso aqui, perdendo carbono, perdendo hidrogênio, ele consegue carregar esses NADH e criar ATP. Então aqui, por exemplo, número 1, o piruvato perde um dióxido de carbono e hidrogênio vai formar 2 NADH. E você vê que no ácido isocítrico perde um dióxido de carbono e hidrogênio e cria 2 NADH. E assim vai o ciclo do Krebs, que é bastante complexo aqui. No total, você vai com glicólise, se a gente inclui a glicólise na nossa conta, porque criou 2 ATP e 2 NADH na glicólise, lembra? A gordura não vai ter isso, a gordura vai direta no acetilcoenzima A e não vai ter essa parte aqui em cima. O corpo ganha 10 NADH, 2 FADH2 e 4 ATP. Os ATP já está pronto para uso, lembra que o corpo quer ATP, o FADH2 e NADH vai chegar numa coisa chamada fosforilação oxidativa ou respiração celular, onde a energia que o corpo carregou nessas coenzimas vai formar ATP. Então, o ciclo de Krebs, na verdade, não cria exatamente ATP. Ele cria um monte de NADH e FADH2, que depois vai virar ATP. Então, aqui a gente tem a respiração celular de novo, a gente come os alimentos,
aqui você tem oxigênio também, ele entra aqui de alguma forma, os alimentos são quebrados, né, em menores unidades, pode ser gordura, pode ser glicose, aminoácidos e etc. Ele vai entrar aqui no citosol. Vai acontecer glicólise, glicose vai virar piruvato. Na hora que vira piruvato, na glicólise, número 1 aqui, cria-se ATP, lembra que teve um ganho de 2 ATP por glicose e tem 2 NADH também. O NADH você vê que vai para a cadeia respiratória no final aqui. Se tiver oxigênio, o piruvato vai entrar aqui na mitocôndria que está aqui e vai passar pelo ciclo de Krebs que a gente acabou de ver, que vai gerar um pouco de ATP, na verdade de forma GTP, que é transformada em ATP, mas é quase a mesma coisa. O ciclo de Krebs vai andar aqui e vai criar mais NADH. Também vai criar aquele FADH2 que não tem nessa imagem, porque é bastante simplificada. Os NADH vai chegar na cadeia respiratória que vai bombear o corpo com ATP. Vai sair um monte desse ATP, desses NADH. Ao mesmo tempo que o NADH chega na cadeia respiratória, forma-se água, porque o oxigênio aqui vai se misturar com H aqui. Então, o oxigênio vai ser o receptor do elétron. O dióxido de carbono foi se perdendo aqui no ciclo de Krebs, né? Lembra? E o dióxido de carbono vai aonde? Vai no sangue, vai para o pulmão e é expirado durante a respiração. A água vai para qualquer lugar no corpo, a água é utilizada para um monte de coisa, né? Não fica aqui na célula, vai para outro lugar. E dessa forma cria-se um monte de ATP. Então, vai ter a última fase aqui da respiração celular, que é a cadeia respiratória, ou fosforilização oxidativa. E o NADH vai formar um monte de ATP. Então, o que a gente tinha? Chegou aqui na glicólise e cria um pouco de ATP. Cria um pouco de NADH. Se não tiver oxigênio, não vai entrar, o piruvato não entra na mitocôndria. Ele vai fermentar aqui, vai virar lactato. Lembra? Na forma anaeróbia. Se tiver oxigênio, ele vai entrar no ciclo de Krebs, vai criar mais NADH, um pouco mais de ATP, mas o NADH vai chegar na cadeia respiratória que gera mais ATP. No final, vai se criar os ATP aqui. É isso que o corpo quer. Simplificado aqui, glicólise gera piruvato, o piruvato é processado no ciclo de Krebs e NADH e FADH2 geram ATP na cadeia respiratória. Ok, aqui não mostrou FADH2. Então, aí a gente chega na última parte, que é fosforilização oxidativa. Lembra que a membrana da mitocôndria tinha uma membrana externa e uma membrana interna. Isso é importante. Então, o que acontece? Lembra que tinha ciclo de Krebs, tinha o NADH chegando. O NADH é uma molécula com muita energia. Ele vai doar os elétrons dele, que vai liberar energia aqui, nesses complexos intermembranosos aqui. E quando ele doa aqui o elétron, ele gera energia suficiente para esses complexos aqui bombear hidrogênio para esse espaço aqui. Então o que você precisa saber é que ele vem aqui, o NADH cheio de energia, ele vai se separar e vai bombear hidrogênio para o espaço aqui entre as duas membranas. Isso se tiver oxigênio para criar água no final do processo. Senão esse processo não vai andar, porque não vai ter ninguém que vai receber depois o hidrogênio aqui no final. Então aqui vai ter um monte de prótons no hidrogênio, e isso vai criar um gradiente. Esse gradiente significa o seguinte: tem muito hidrogênio aqui nesse espaço, e quando tem uma concentração alta, ele, por difusão, vai querer voltar. Aí ele volta por esse ATP sintase. E esse movimento do hidrogênio voltar, de um gradiente muito, muito mais concentrado aqui fora do que aqui dentro, vai fazer o ATP sintase montar ATP. Então, ATP é um trifosfato. Lembra que o ATP é um trifosfato. Quando ele é utilizado, ele vai virar um difosfato, vai perder um fosfato. Vai virar um difosfato aqui e um fosfato. E esse movimento do hidrogênio voltar aqui cria energia suficiente para juntar o difosfato do fosfato e criar ATP, que é trifosfato. Então é complicado, mas você vê que todo esse processo é para chegar aqui na mitocôndria para criar um gradiente aqui de prótons, de hidrogênio, e quando o hidrogênio volta aqui para o ATP sintase, que é um complexo proteico, ele gera ATP. Então no final,
esses NADH, tudo que criou aqui no ciclo de Krebs, vai formar ATP. E é isso que o corpo quer. A bactéria, por exemplo, o procarionte, ele não tem mitocôndria, mas ele às vezes cria esse gradiente na membrana celular mesmo. Então ele cria um gradiente para fora dele, no peptidoglicano, e depois quando o hidrogênio volta, ele consegue criar ATP para ele. Então o que a gente tinha? 10 NADH, 2 FADH2 e 4 ATP. A gente já falou. Cada NADH vale 2,5 ATP, cada FADH2 1,5 ATP, total vai dar 30 e 32 ATP. E aí, se você é boa de conta, você vai falar, ué, como assim 30, 32? É meio exato isso aqui, né? Não pode fugir muito disso. Mas é que a conta é um pouco complicada aqui, porque no glicólise, por exemplo, é aqui fora, né? Depois você vai ter um gasto de energia, às vezes, para esse NADH entrar pelas membranas. Então, o NADH formado lá na glicólise, ele não vale tanto quanto 2,5 ATP. E o GTP também, lembra que no ciclo de Krebs criou um GTP, que depois foi transformado em ATP, e lá também tem uma perda energética. Então, pensa assim, que o ciclo de Krebs, para cada glicose que sofre lá glicólise e depois é oxidado dentro do ciclo de Krebs, passa pela fosforilização oxidativa, vai ter 30 ATP, mais ou menos. Então é bastante ATP que cria assim. E lembra lá, quando fermenta na glicólise, se não tem oxigênio, só cria 2 ATP de lucro. Então aqui é bastante mais. Resumo, a planta monta moléculas orgânicas com alta energia, por exemplo, carboidratos. Nós comemos os carboidratos ou outra molécula energética e os digerimos com enzimas, transformando-os em moléculas menores para ganhar energia. O nosso intestino quebra o carboidrato em glicose e a transporta até o sangue. E o sangue leva a glicose até as células. Se não tiver oxigênio suficiente na célula, a glicose se transforma em lactato. Há um ganho de energia, porém pouco. E esse processo gera pouco ATP. Também acumula hidrogênio na célula muscular, que gera cansaço, dores e paralisação momentânea. Esse processo se chama anaeróbio. Se tiver oxigênio suficiente na célula, a glicose se divide em piruvato, o piruvato entra na mitocôndria e inicia a respiração celular. Esse processo se chama aeróbio e gera bastante ATP. Lembra que também aqui é bom mencionar que o lactato, na glicólise, depois você fermenta o piruvato em lactato, você ganha um pouco de ATP. Depois esse lactato vai pelo sangue até o fígado, e o fígado monta novo glicose desse lactato. Então ele ainda contém toda a energia que tinha lá da glicose, entendeu? Então ele dá para reaproveitar o lactato. Só que o músculo em si não consegue transformar o lactato em glicose, ele tem que ir até o fígado. O ATP é uma molécula com ligações fortes de energia que são de uso fácil para o corpo. É utilizado para quase tudo que requer energia do corpo humano, se mexer, sintetizar proteínas ou dividir células, bombear eletrólitos contra um gradiente, entre vários outros processos. São como minúsculas pilhas biológicas. E esse é o ciclo da vida, né? Lembrando, a planta aqui, a planta pega a luz do sol, que é energia, ele tem dióxido de carbono, ele tem água, ele forma oxigênio e açúcar. Oxigênio a gente vai inspirar e açúcar a gente vai comer. Durante a nossa respiração celular, o corpo ganha ATP, a gente viu isso, retirando dióxido de carbono e hidrogênio da glicose. Aqui fala do NADH e a FADH2, né? Eles perdem hidrogênio na presença de oxigênio. É por isso que o piruvato entra na mitocôndria. Mas no final do processo forma-se água. Então veja que legal. Então a planta utiliza a luz do sol, ele usa dióxido de carbono e água. Ele forma açúcar e oxigênio. Depois a gente quebra o açúcar, inspira o oxigênio, mistura, né, o oxigênio. A gente usa o oxigênio depois para separar o NADH e FADH2, né? Para formar dióxido de carbono e água novamente. Isso é o ciclo de vida. Então, assim, a gente basicamente, o luz do sol, dióxido de carbono e água, forma oxigênio e açúcar. A gente vai inspirar oxigênio,
vai comer o açúcar e depois a gente devolve água e dióxido de carbono. E esse seria o ciclo de vida. Bom, eu espero que vocês gostaram. Tem essas aulas assim mais em detalhe, se você quer entrar em detalhe, mas é bom saber bastante de química antes de fazer isso. Você acha muito isso aqui, inclusive no YouTube, explicações mais detalhadas sobre isso. Isso aqui foi mais uma explicação um pouco mais simples, talvez, desse assunto. Beleza? Eu espero que vocês gostaram. Faz a inscrição no canal Quase Profundo. A gente tem muitas coisas de anatomia e fisiologia. Espero que vocês gostaram. É isso aí.